Olá, minha gente! Uma boa noite a vocês, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula espetacular hoje, a nossa terça-feira de sol, que esteve durante o dia, jornada gostosa. E agora vamos encarar um conteúdo científico muito interessante, de grande valor, sobretudo para o mundo empresarial, para os empreendedores, para os líderes, mas não somente. O tema de hoje trata de novos paradigmas científicos para novos resultados empresariais. Nós temos que ter presente que existem descobertas científicas novas, há algumas décadas, que não estão ainda na maioria dos bancos escolares do mundo. Coisas muito sérias, muito belas, já muito usadas nos fóruns privados e que não estão ainda à disposição da maioria das faculdades, das academias, etc. Mas existe. Portanto, eu vou abrir hoje aqui alguns comentários de 5 pontos de novos paradigmas científicos que podem e fazem a grande diferença para quem entender e aplicar. Estamos falando de ciência, não estamos falando de opinião, não. Não é coisa minha. Materiais incríveis existem, só que é como se fosse um círculo vicioso. Circula sempre os mesmos. Não sei porquê, mas é assim que funciona. Então esta aula é a quarta aula que eu me propus a dar, para dar uma visão mais clara sobre o que é o curso O Voo da Águia. E é para dar uma informação, não é para fazer propaganda. O curso O Voo da Águia, na verdade, ele tem já 26 anos de mercado, 27. Ele usa esses novos paradigmas e ele é algo totalmente diferente do que você possa imaginar. Quem faz o curso se surpreende positivamente. Claro que às vezes dá um choque, dá alguns curtos-circuitos, certo? Mas é uma novidade fantástica, incrível, que as pessoas não esperam. Porque em todos os cursos que nós vamos, e eu já conheço bastante, se fala quase nas mesmas coisas no mundo inteiro, certo? Tem uma série de teorias de abordagens científicas ou ditas científicas que vêm desde antes da psicanálise aos últimos baluartes da física quântica hoje, passando pela neurociência, neurolinguística, que no fundo são coisas boas, interessantes, úteis, que ajudam muito, mas que não tocam os nervos de verdade que devem ser tocados, certo? Então, numa síntese extrema, não é feita por mim, por grandes cientistas, se sintetizou 21 pontos indispensáveis para os empresários, para os empreendedores, para o mundo empresarial. 21 pontos. Tem um material num livro que exatamente se chama Os 21 Pontos do Empresário. Desses 21 pontos, 16 deles são os convencionais de sempre, necessários, que vão falar de gestão, de liderança, de marketing, de produção, de fisco, de mercado, de tudo aquilo que nós já conhecemos, certo? Então, dos 21 pontos, 16 são conhecidos pelos grandes empresários, pelos ótimos cursos, pelos ótimos coaches, etc. Os 5 pontos inéditos que foram acrescentados e que não estão ainda no mercado, a não ser que você venha aqui na Anfi, Antônio Meneghetti Faculdade, fazer uma MBA, uma especialização, tu vai encontrar esses pontos. Fora isso, você não encontra, certo? E é exatamente esses pontos que eu quero comentar, porque a chamada é novos paradigmas científicos para novos resultados empresariais, certo? E esses paradigmas que eu falo aqui hoje são, na verdade, a base fundamental que centra o curso O Voo da Águia. Um curso de formação, um curso de desenvolvimento de pessoas, de empreendedores, de empresários, para níveis diferenciados. Tanto é que o título é O Voo da Águia. Digamos que podemos pegar filhotes de águia e torná-los águias se eles quiserem. Porque o conhecimento existe, o método existe, então basta o aluno disponível para fazer essas passagens.
Muito bem. O primeiro ponto desses 5 pontos inéditos dos 21 pontos da realidade empresarial é a descoberta, ou mais precisamente a descrição muito especificada do que é propriamente a inteligência humana. O que é a essência humana? E, portanto, se trata de entender como funciona num nível superior um ser humano. Que a descoberta de como funciona a essência humana é como você descobrir o genoma de uma planta, de um plantio qualquer, ou de um animal. Que você vai saber, por aquela espécie, aquele animal, que ambiente que ele precisa, que alimentação, que trato, que calor, que frio, que sol, etc. E assim como um vegetal. Saber o genoma, saber a essência, saber como ele funciona, como ele evolui, como ele produz, como ele entra num ótimo. E isso hoje se sabe sobre o ser humano. Essa é a grande novidade da ciência chamada ontopsicologia, que leva à evidência de como funciona o interior do ser humano. Isso é como é que funciona a nossa mente. Como é que funciona o nosso intelecto? Na sua originalidade. Como é que funciona a nossa intuição? A nossa percepção pura. A nossa visão de águia. Certo? Então, essa descoberta, que hoje ela é integralmente descrita, pontualizada e já praticada em muitos redutos do mundo, e aqui no Brasil também, é aquilo que faz de uma pessoa de potencial ser um grande vencedor, um grande empresário, um grande médico, um grande arquiteto, um grande psicólogo, um grande de qualquer área que ele escolher. Por que, gente? Porque a força que nós temos dentro, a nossa ordem interna, quando ela é conhecida, isso é conhecer como eu funciono, que ambiente eu preciso, que relações que eu preciso, que mentalidade que eu preciso. Como é que eu faço para acessar esse meu mundo também dito inconsciente? Quando se começa a achar o caminho prático para entender esse poder que eu sou e que qualquer um de vocês tudo fica fácil. Gente, eu me dou conta, porque tenho 4 décadas de experiência e trabalho nessa área, dentro desses paradigmas, que todos os clientes que começam a colaborar com a própria vida, centrar-se em si mesmo, vivenciar-se, estar em unidade, os resultados começam a mudar drasticamente. Então nós temos que entender que as técnicas são importantíssimas. Qualquer método de empresarial é importante, mas o que nós estamos falando aqui é de um paradigma que coloca a mente do empresário, a força de um empresário, a limpeza interna de um empresário a serviço do seu negócio, a serviço de uma comunidade e, sobretudo, a serviço da sua vida. Então, o que se faz nesse trabalho que eu levo em frente? Se introduz a pessoa a começar a entender, na prática concreta, como é que ele funciona em si mesmo. Gente, nós somos um ser eternamente igual. Certo? A nossa essência do tempo dos egípcios, muito antes, e a de hoje não muda. Muda a fenomenologia externa, muda muitas aparências, mudam hábitos, mudam vícios, mas a essência em si é a mesma. Então, nesse trabalho, dando a informação para quem tem interesse do curso Rodaga, nesse trabalho se introduz a pessoa a reconhecer praticamente aquilo que ela é. Portanto, não se trata de escantear os conhecimentos externos, mas não se trata de centrar na técnica ou em métodos que não são oriundos da própria essência, certo? Porque quando você acessa de um modo prático, de um modo consciente, aquilo que você é, a tua verdade, qualquer problema é resolvível em curtíssimo prazo e com facilidade.
Porque você tem a visão certa, você tem a percepção exata, você tem a vontade no ponto, e você percebe as coisas de um modo extraordinário, certo? Então, de um lado, este paradigma leva a resolver as problemáticas das mais simples, mais complexas, com facilidade, porque você vê, porque você não tem medo, porque você não tem timidez, tem uma força descomunal. Então, de um lado, ele leva a você resolver facilmente qualquer desafio, sendo desafiador do ser humano, e de outro lado, ele dá aquela força que é o nascedouro interno para tu ter aquela força, aquela visão, aquela percepção, aquela intuição que você precisa. Então, esse paradigma do que é a essência humana, de como funciona a mente humana, o intelecto humano, é o carro-chefe para qualquer grande sucesso. E, gente, é uma coisa até óbvia. Os grandes vencedores estão centrados nesta força. Eles não erram. Eles têm a evidência, eles têm a percepção, eles não têm a dúvida, eles têm a certeza. Então, esse paradigma é, na verdade, na prática, levar o empreendedor a começar a conhecer o grande poder que ele tem dentro dele. Prático. Não é crença, não é mística, não é algo de espiritualidade maluca. É uma realidade que pulsa, que urge e que quer passagem. Portanto, abrindo o lacre, onde a nossa consciência entra em sintonia com aquilo que nós somos, o resto vem com o pé nas costas. Esse é o primeiro paradigma, certo? Dos novos paradigmas. O segundo, desses 21 que eu estou comentando, os 5 que são inéditos, o segundo acontece que, para além da comunicação verbal, da comunicação das mídias sociais, de qualquer tipo de comunicação, existe a descoberta de como funciona a comunicação subjetiva. Isso é, como é que uma essência comunica a outra? Como é que o mercado te comunica? Como é que o grupo da empresa te comunica? Como é que a equipe te comunica? Isto é, nós somos dotados dessa essência que eu falei no primeiro item aqui, desse centro vida, desse centro força, desse centro que se chama essência, que se nós estivermos em forma, ela recebe a comunicação e emite a comunicação absolutamente certa. Isso é um fato real. Isso é a normalidade de seres humanos altamente sadios. Isso não é um privilégio de alguns, certo? Portanto, a descoberta de como funciona a comunicação subjetiva significa um paradigma que te capacita a fazer a leitura não pelos sinais externos, que são importantes, não pela estatística, não pelos dados computados, mas te dá a possibilidade de fazer a leitura de qualquer mercado, de qualquer praça, de qualquer pessoa, de qualquer produto, a partir do íntimo. Você sente a coisa, você percebe, é inconfundível. Portanto, este paradigma que está junto com o primeiro da essência, se trata de desenvolver a competência que todos têm, porém foi perdida, os filtros ficaram entupidos, a competência de você poder perceber pelo teu interior aquilo que acontece. Você tem essa experiência, como se impacta uma pessoa que está mal, o que você sente? Se sente mal. Quando você impacta um grupo que não está bem, como é que você se sente? Quando você vai numa reunião que é uma bagunça, como é que tu sai de lá? Portanto, se trata de começar a perceber como transita esta comunicação, esta informática real, energética, concreta, que nos ataca sem nós percebermos. Porque esta comunicação subjetiva do segundo paradigma aqui, ela é dita invisível ou inconsciente. Você sente os efeitos depois. Portanto, nesse trabalho de formação de empreendedores, com esses novos paradigmas, você prepara a pessoa, ela é introduzida a começar a prestar atenção, conhecer a linguagem do seu ser interior, do seu próprio organismo, das suas próprias emoções, conhecer essa linguagem, porque essa linguagem é sempre informativa. O íntimo informa,
as emoções informam, o organismo informa e os sinais, tanto do orgânico quanto dos outros, nos informam. Então, o segundo paradigma é esse paradigma da comunicação subjetiva, que foi cunhada como campo semântico, certo? O terceiro paradigma, que é inédito, dentro desses 21 pontos do empresário, vocês já sabem também, de cor e salteado, que nós somos assolados continuamente por grandes confusões mentais, certo? Obsessões mentais, pensamentos repetitivos, onde nós perdemos a clareza, entramos em dúvidas, não sabemos mais diagnosticar as coisas, porque temos uma confusão mental, certo? E temos situações de pensamento repetitivo que se repete o dia inteiro ou a semana inteira, e você não consegue afugentá-los. Então, esse é o terceiro paradigma científico, inédito, é que existe a descoberta de que por baixo de todos os complexos psicológicos, de todos os estereótipos, de toda a programação interna mental, no mundo inconsciente existe um manipulador mental. Que seja um resíduo histórico de milênios, que seja algo extraterrestre, não importa aqui. Importa que existe uma interferência no nosso cérebro que nos cria confusão mental, muda projeto, muda decisões, cria medos, cria agressividades, cria competições indevidas, certo? E, inclusive, o grande psiquiatra, um dos mais lidos no mundo, Augusto Cury, ele cunhou, tem um livro em cima disso aqui, que ele chama do pensamento acelerado, certo? E ele dá uma série de informações de como é que se poderia amenizar ou resolver isso. É muito mais do que isso, certo? Então, existe essa descoberta, hoje claríssima, científica, que qualquer um pode aprender, de como nós podemos ter uma mente serena, uma mente tranquila, pensamentos funcionais, pensamentos com raciocínios lógicos coerentes, certo? Porque o estado natural de um ser humano não é uma mente maluca, não é uma confusão mental, não é não saber mais como é que são as coisas. O normal de um ser humano sadio é perceber a realidade e julgá-la com coerência e com certeza. E diante desta manipulação mental, desse terceiro paradigma científico, a pessoa não sabe mais o que é verdade. Não sabe mais o que é certo, nem sabe bem o que ela gosta. Gente, então nós estamos falando de um universo científico da psicologia avançada que vai profundamente além da grande psicanálise, das grandes correntes científicas, das mais variadas que se possa imaginar. Certo? E hoje isso aqui está no mundo já há 5 décadas. Claro que um novo conhecimento estrondoso, ele demora até séculos para emplacar na comunidade humana, porque todos os redutos disso científico têm os seus trustes de poder, certo? Mas ele está andando muito bem no mundo, na Europa, na Rússia, na China, e no Brasil, em alta escala, aqui no Recanto Maestro, na Antônio Meneghetti Faculdade, um conteúdo extraordinário, para quem quiser conhecer, certo? Bom, o quarto paradigma científico desses 21 pontos, que são inéditos, é que existe uma nova visão da origem dos problemas, certo? Se nós temos uma série de conceitos, uma série de princípios teóricos, que fundamentam a origem dos problemas, depois que se tornam doença orgânica, que se tornam doença econômica, que se tornam desordem amorosa, que se tornam desordem familiares, que se tornam desordem emocional, desordem econômica. Nós temos ainda conceitos teóricos de que a origem dos problemas está em certos fóruns, de um certo modo. Fala dos grandes autores aqui, fala de Freud, fala de Melanie Klein, fala de Adler, fala de Jung, fala de Skinner, fala de grandes autores, certo? Então, os ajustes das últimas décadas, que eu falo que ainda não estão nos bancos escolares, nos dão um fundamento inconfundível de como nascem
de como é que é a origem dos problemas. Isso é como é que se escreve a fórmula de um problema dentro da psique humana. Como é que se dá o desenho mental de um projeto perdedor? Como é que se dá o desenho interno de uma doença orgânica, de uma enxaqueca ou de um câncer? Certo? Então, temos que ter presente que na nossa naturalidade positiva, se nós não fôssemos distorcidos pela educação e por tantas coisas, a nossa mente faz projetos e desenhos somente vencedores. A nossa mente que mede as coisas, que projeta, que processa, certo? Ela não elabora projetos errados. Portanto, existe um conhecimento hoje milimétrico de como inicia o problema. Gente, o problema de um empresário, o problema de um executivo, o problema de um pessoal liberal, o problema de qualquer ser humano, ele tem a sua fórmula inicial aos 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7. Em treinamentos específicos, de um modo sentimental, de modo emocional. Só que esses problemas têm uma fórmula específica. Então, o novo paradigma que se chama a relação diádica, díade, relação a dois, existe a descoberta que dá por inteiro como se origina a fórmula básica de qualquer problema, como que ela se processa no interno e como que ela se desloca no externo. Porque, gente, não existe um problema externo de uma pessoa altissimamente sadia. Não existe um ponto perdedor. Porque ela não projeta fórmulas externas para somatizar-se contra ela mesma. Ela não elabora fórmulas emocionais ou mentais dentro dela, projetando-as fora como autossabotagem. Certo? Então, dentro destes novos paradigmas, desse ciclo que estou comentando aqui, a nova visão da origem dos problemas, e no curso Vodagia se entra em cheio neste ponto aqui, você começa a entender como resolver na base o problema. Porque se trata de você limpar a parte programada para você acessar a parte pura, a mente pura, a essência pura, a vida pura. Certo? Então, o processo de formação de um empreendedor, o processo de formação de um empresário, de qualquer pessoa interessada, é realmente entender as causas iniciais que são inconscientes, que formalizam os problemas dentro e depois se somatizam fora, e saber como resolvê-los. Certo? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, que alguém te dê uma receita. Porque observe, enquanto vai nos bons cursos motivacionais, o curso também com a intenção de desenvolver pessoas, te dão todas as formas dos problemas. Você deve estar motivado, você deve ter amor próprio, você deve ser feliz, você não deve carregar ódio, você deve ter pensamentos positivos e 1 milhão de coisas. Agora, eu sempre coloco aqui, mas me diz como é que eu entro dentro disso aqui para fazer a varredura? Me explica como é que eu faço para poder entrar lá dentro e mover essa desordem que está instaurada dentro. Então, esse quarto paradigma, novidade fantástica da origem dos problemas, ele começa a dar autenticidade à pessoa. Que demora 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, eu não sei. Mas que hoje existe concretamente o conhecimento e o método para te tornar 100% autêntico, isso é indiscutível, certo? Só se você não queira. E tem um preço a pagar, que não é econômico. Ou também é econômico, mas não importa. Que é um preço de mudança. Mudar estilo de vida, mudar mentalidade, mudar 1 milhão de coisas, certo? Para você entrar no teu eixo positivo vencedor, ok? E o quinto ponto, quinto paradigma, que é inédito dentro dos 21 pontos do empreendedor, se trata de começar a aprender a leitura da realidade que me diz respeito através das imagens mentais. Nós temos dentro um sábio, gente.
Um sábio. Nossa essência é um sábio em pessoa, ok? E não existe nada que me toque no bem ou no mal que não se traduza numa imagem de consciência ou de pensamento ou de fantasia, ou ainda que seja uma imagem consciente. Então, quando eu interajo com pessoas negativas, por exemplo, eu vou ter imagens negativas. Eu vou ter fórmulas internas negativas. Quando eu interajo com pessoas vencedoras, positivas, alegres, festivas, eu vou ter outras imagens. Quando eu visito um local que ele é propício para mim colocar uma nova loja, uma nova empresa, que ele é propício, que a minha identidade entre em sintonia, eu tenho certo tipo de imagem mental. Quando eu entro num local que lá não é apropriado para mim, eu tenho outras imagens mentais, certo? Então, se trata esse quinto paradigma de você começar a fazer a leitura da realidade com um critério que ele é infalível. As imagens mentais, se você aprende a fazer a leitura, considerá-las integralmente, elas são infalíveis. E desse processo de imagens mentais, nós temos que falar do mundo dos sonhos. O que eu vou dormir à noite e sonho, certo? Porque os sonhos, que é já uma linguagem milenar, todos os grandes guerreiros da humanidade usavam, tinham os adivinhos para tentar analisar o sonho, as imagens. Os sonhos, hoje, aqueles que vão dormir e sonham, são um dos grandes instrumentos para você começar a fazer a leitura daquilo que tu deve fazer ou não deve fazer, de como estão andando as coisas. Todo empresariado que eu atendo, tanto no curso Voo da Águia como fora dele, eu trabalho fundamentalmente em cima dos sonhos. Eles me trazem os sonhos e através dos sonhos eu sei o que está acontecendo. Eles não sabem, mas vão aprender. Porque se você, por exemplo, tem uma relação amorosa, que você ama, que você é apaixonado, mas você tem sonhos estranhos, acidente de carro, cobras, aranhas, insetos, etc., com frequência, então aquela relação amorosa que no teu conceito racional e consciente, na tua paixonite, ela é fantástica, pode ser que ela seja muito negativa, certo? Se você está por abrir um negócio novo e você se envolveu durante o dia num projeto daquele negócio e de noite tu sonha coisas absurdas e ela se repete daqui uma semana, se repete daqui outra semana, que você está mexendo com aquele negócio, alguma coisa está muito errada. Então você veja que nós usamos, na verdade, critérios para a leitura, critérios estatísticos, dados computerísticos, tantas coisas que são até necessárias e boas, mas somos muito pobres da competência de ler aquilo que de mais precioso existe, que é o critério das nossas imagens mentais, tanto quando estamos acordados, como quando estamos sonhando, certo? E esse quinto paradigma, leitura das imagens mentais, é um critério que quando o empresário aprende, ao menos ter um desconfiômetro altamente aguçado, quando ele tem algumas imagens estranhas, se ele não sabe fazer a leitura, ele traz para um técnico, meus clientes trazem para mim, para saber o que está acontecendo. Repito, gente, não existe nada de desastroso que não seja avisado até exaustivamente através dos sonhos. Tá? Nada. E também não existe nada de poderoso, de bondoso, de belíssimo, de sucesso que não seja sublinhado através de sonhos. Por exemplo, se você fosse ver um negócio, vamos dizer que é uma empresa de um novo produto, um novo nicho que você quer abrir. E tu foi ver aquele negócio, se instaurou a possibilidade, discutiu as premissas de um contrato, e à noite você sonhou com uma belíssima lavoura plantada. É óbvio que aquele negócio é promissor. É óbvio que se você coordenar bem todas as passagens e você não sair do ponto, certo? Aquele negócio vai ser altamente vencedor.
Então, veja, estamos falando de paradigmas científicos de extrema contundência, que se você os aprende ou se introduz a eles, você aumenta o teu poder sem medidas, certo? E isso, então, é para dar uma ideia, uma informação do que é o curso Voo da Águia. O curso Voo da Águia usa esses 5 paradigmas e muito mais, certo? Porque aqui eu falei dos paradigmas, dos novos paradigmas científicos, para poder dar uma informação e uma formação às pessoas, como se é uma iniciação a um novo conhecimento, uma nova logística, a um novo poder, a novos resultados, a novas competências, certo? E não tem nada de mágico aqui, não tem nada de crença, não tem nada de coisa que você não possa constatar cruamente com a tua normal inteligência, certo? Eu às vezes os clientes ficam impressionados quando eu faço uma leitura de um sonho ou de uma imagem mental que fica tão evidente que a pessoa diz, mas como é que eu não percebi? Cara, não percebeu porque você não tem nem sequer a conexão dos fatos, certo? A questão era óbvia. Recordo de sonhos bem recentes, certo? Onde a pessoa, quando eu falei, conectei os fatos, diz, mas como que eu não me dei conta? Claro. Então veja, se vocês tiverem a oportunidade de ter mais informações sobre o que eu estou propondo para vocês, sem compromisso, me chame, tanto numa videochamada, quanto marque uma reunião, para saber mais. Porque eu não coloco pessoas no meu curso Voo da Águia desavisadas. Não, vou me incomodar com isso. Tem que saber da grandiosidade desse curso, do impacto deste curso e da grande transformação que ele pode fazer. Não porque eu sou mágico ou porque eu faço alguma coisa especial. Porque existe conhecimento científico de alto nível, real, e que se encontrar as pessoas certas, que abraçam a causa, arregaçam as mangas, em pouco tempo nós teremos grande reserva de água no balde. Certo, minha gente? Esse material que vai para o YouTube amanhã, ok? Quem for para o YouTube lá, se inscreva no canal, será um grande prazer. E quem quiser me mandar no direct alguma pergunta ou alguma crítica, eu estou 100% aberto para recebê-las, tá? Tranquilo. Eu vivo muito das críticas e muito pouco dos elogios. Legal, gente? E na próxima semana, as aulas aqui continuam com outros temas. Eu dei as 4 últimas aulas que era para dar essa informação. Estou fechando aqui hoje para dizer o curso Voo da Águia é um curso científico de formação de empresário, de empreendedor, fazer grande resultado e que usa, entre outros, esses 5 paradigmas que eu coloquei aqui, mas não somente. Tá bom, minha gente? Revejam a aula e até a próxima semana. Um grande abraço e continuamos a semana. Tchau, tchau.